Olá pessoal, espero que todo mundo esteja bem. Esse vídeo, gente, ele é para o pessoal da disciplina de serviços de rede, mas todos são bem-vindos para participar dele também, tá? Então, serviços de rede. Pessoal, esse vídeo ele é a continuação do vídeo que eu disponibilizei na semana passada, onde eu ensinei como que se instala um servidor web. No caso, nós trabalhamos com um servidor Apache em uma distribuição Linux, né? Então nós trabalhamos com a distribuição Mint, mas poderia ser qualquer distribuição derivada do Debian, tá? Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como que eu posso criar um servidor que nós denominamos LAMP. Né? O que é um servidor LAMP? É um servidor que eu tenho uma distribuição Linux instalada, eu tenho um servidor web Apache instalado, eu tenho um banco de dados MySQL ou MariaDB instalado. MariaDB. E eu tenho alguma linguagem de script instalado, por exemplo, PHP, ou Python, ou Perl, né? Então, eu tenho essa seguinte configuração. Esse tipo de servidor é muito comum para disponibilizar conteúdo na web, né? É um servidor muito importante, né? Eu saber configurar um servidor LAMP. Além desse servidor WAMP, eu também tenho aí o que nós chamamos de servidor WAMP, né? Qual que é a diferença? A diferença aqui é esse W, que é justamente, né, trocar o sistema operacional de Linux para Windows. Né? Eu confesso que esse tipo de servidor WAMP ele é mais comum para ambiente de desenvolvimento. Então, se você tem uma máquina com o sistema operacional Windows instalado, você pode configurar um servidor WAMP para desenvolver a sua aplicação. E aí o que você faz? Você pega lá todo o seu código que você escreveu em PHP, Python, Perl, o banco de dados que você desenvolveu lá para MySQL, MariaDB, você pega tudo isso e porta para um servidor LAMP para deixar em operação, tá bom? Então isso daqui é mais recomendado para deixar em operação, tá? Para colocar realmente lá em ação aquele servidor. Tá? O AMP é recomendado deixar em operação? Não, porque o Linux ele vai ter um desempenho aí superior e também tem a questão de segurança. Tá? Então, o Linux é mais indicado para a gente deixar as nossas aplicações em segurança. Tá bom? Bom, na semana passada, então, eu cobri a instalação do Apache, né? Nós aprendemos também a como eu posso alocar vários sites diferentes no mesmo servidor, né? Como é que eu ativo, desativo o site. Então toda essa parte eu vou pular, né? Eu não vou passar mais por isso. Nós vamos, para fazer o teste aqui, nós vamos utilizar um único site, tá? E no final também nós vamos instalar o aplicativo PHP My Admin, PHP My Admin, que é uma interface web, tá? Então é uma interface web para administrar bancos de dados MySQL ou MariaDB, tá bom? Só uma questão aqui em relação a esses bancos, tá? MySQL e MariaDB, na verdade o MySQL ele é um fork, ele é uma derivação do MySQL. Quando o MySQL ele foi adquirido pela Oracle, alguns desenvolvedores ficaram descontentes com as decisões da Oracle e criaram um fork do MySQL, né? Criaram ali uma divisão de desenvolvimento, né? E a partir dessa divisão eles começaram a desenvolver o MariaDB, tá? Então o MariaDB no fundo ele é um MySQL e conforme o tempo vai passando, né, os dois vão ficando cada vez mais distantes, mas eles compartilham muita coisa ainda em comum, tá bom? Bom, então
para configurar esse servidor aqui, eu tenho aqui novamente uma máquina virtual, Mint, tá? Eu não instalei o sistema operacional, ela está na versão live. Então aqui eu acabei de iniciar a máquina, tá? A única configuração que eu fiz foi em relação ao teclado, tá? Então eu só troquei o teclado padrão americano para padrão brasileiro, tá? Padrão ABNT2, eu só fiz essa configuração nessa máquina e nós vamos instalar aqui tudo do zero, tá bom? Esse vídeo provavelmente ele vai ser um pouco mais curto porque realmente a configuração é muito simples, tá? O que a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho aqui é na hora de configurar o MariaDB, tá? Então dos dois aqui eu vou optar pelo MariaDB, então porque eu preciso configurar uma senha de root, eu preciso configurar a senha do usuário administrativo dele, tá bom? É a única coisa mais complicada, mas nós vamos fazer por partes. Bom, o primeiro software que eu vou instalar, então de fato, é o servidor web, né, o MariaDB. O MariaDB, gente, ele é um SGBD, né? Então, vamos colocar aqui a sigla. Tá? Então, MariaDB, tá? Isso daqui é um sistema gerenciador de banco de dados, tá bom? Então, isso daqui, do ponto de vista do sistema operacional, é um servidor, tá? Então, quando eu instalo ele vai alocar um processo para o MariaDB, um processo residente, um processo que sempre está ativo ali no sistema operacional, que tem um ID, que trabalha em uma porta TCP, né? Então, isso daqui vai acabar sendo um servidor. Então, bom, como é que eu vou fazer a instalação? Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou logar aqui como root e vou realizar um update do apt-get para a gente atualizar a lista de pacotes. Isso daqui eu vou fazer só nesse momento, tá? A gente vai aproveitar esse update para fazer a atualização aí para os demais pacotes que eu vou instalar depois. Beleza, terminou. E agora eu vou instalar então o MariaDB. Então apt-get install MariaDB-server. Vamos lá. Então ele vai precisar fazer download de 22.6 MB e após a instalação ele vai ocupar 178 MB em disco. Vamos confirmar a instalação com yes, y. Então ele vai fazer o processo de instalação. Vamos aguardar. Só um comentário, gente. Da última vez que eu fiz o teste, eu fiz 2 testes antes de gravar esse vídeo. Um dos testes deu errado justamente durante o processo de instalação do MariaDB e o outro deu certo. Eu acredito que seja por conta do espaço em disco que a gente está utilizando aqui, tá? Como eu não instalei o Linux Mint diretamente no disco, ele está utilizando só a memória RAM da máquina virtual, né? Então isso gera pouco espaço aí para ele estar utilizando para instalar os aplicativos. Então, da primeira vez deu errado, da segunda deu certo. Eu acredito que agora vai dar tudo certo, tá? Qualquer coisa eu pauso o vídeo e a gente volta com a solução depois. Bom, então beleza, terminou a instalação. Eu vou utilizar aqui o comando service e MariaDB, service MariaDB status. Tá? Então, o que eu acabei de fazer aqui? Eu acabei de verificar o status do serviço MariaDB. Então, é possível verificar aqui que ele está ativo, que ele está em execução, né? Então, a partir desse momento, a minha máquina aqui, esse servidor, ele se tornou um servidor MariaDB, né? E, bom, eu comentei com vocês que o MariaDB ele é o fork do MySQL, né? Então, por exemplo, o comando de interface que eu utilizo para lidar com o MariaDB, aqui no caso do Linux, é o comando do MySQL. Tá bom? Então, uma curiosidade aí, tá? Então, o que a gente precisa fazer nesse momento? A gente instalou o MariaDB, tá? Mas a gente precisa definir uma senha de root para o usuário administrativo do MariaDB. Não é o root do sistema operacional, tá? É o root do sistema gerenciador de banco de dados. Então, a gente precisa definir uma senha para esse usuário. Então, a gente vai conectar aqui no servidor, tá? Eu vou fazer isso através do comando MySQL.
menos U root. Tá? O que eu acabei de fazer aqui? Eu me conectei ao localhost, tá? ao servidor localhost, a minha máquina local, utilizando o usuário root, tá bom? Então aqui ele já abriu aqui o terminal do MariaDB, tá? O terminal do banco de dados para a gente manipular eles. Bom, o que a gente precisa fazer então aqui? A gente precisa definir uma senha para o usuário root e fazer uma configuração adicional para que quando a gente for instalar o PHP MyAdmin lá no futuro, a gente possa acessar o PHP MyAdmin através desse usuário root, tá? Então eu trouxe uma colinha aqui, porque eu não me lembro de cabeça esses comandos. Então eu só vou minimizar a tela aqui, tá? Então eu vou executar aqui os comandos que eu tenho apontado aqui, tá? Então vamos lá. O primeiro é use MySQL, tá? O que é esse use MySQL, tá? Então aqui dentro eu tenho vários bancos de dados, tá? Então se eu executar aqui o comando show database, ele vai informar aqui os bancos de dados que estão cadastrados no momento, né? Então como eu não criei nenhum banco até o momento, ele só tem os bancos padrões, né? Que seria o Information Schema, MySQL e Performance Schema. Esse banco MySQL ele vai armazenar aqui alguns parâmetros de configuração do próprio SGBD, tá? Incluindo aí os usuários, né? Configurações gerais, que eu tenho certeza que o professor de banco de dados vai saber informar com muito mais detalhes isso daí do que eu. Tá? Então, eu, através aqui do comando useMySQL, eu estou apontando para ele trabalhar com o banco de dados MySQL. Então agora a gente vai trocar a senha do usuário root. Então eu vou usar o comando update user set password igual password, abre e fecha parente, aspas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa, obviamente, você já deve ter adivinhado, vai ser a senha do meu usuário root, where user igual a root. Vou apertar Enter. Então, vou explicar aqui o que eu acabei de fazer. O comando update, ele é um comando de atualização de dados nos campos das tabelas dentro do meu banco de dados. Então, aqui eu estou atualizando o campo root, né, o campo root do meu banco de dados, e eu estou configurando no campo, desculpa, root não, user, né? Eu tenho lá o campo user, então eu estou configurando aqui, pessoal, desculpa, aqui o user não é um campo, o user é uma tabela, tá? Então a tabela user, eu estou configurando o campo password da tabela user com a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele está sendo passado aqui por uma função que é justamente para ele poder criptografar essa senha aqui utilizando um algoritmo de hash. Tá? Então ele vai criptografar essa senha utilizando o algoritmo de hash, vai configurar no campo password, né, aonde, né, o usuário seja root. Então ele vai afetar isso uma linha apenas, né, que é a linha correspondente ao usuário root. Então, troquei a senha do usuário root. Além disso, a gente vai alterar um outro campinho dessa mesma tabela, que é o campinho plugin. Então, vocês vão perceber que é muito parecido os dois comandos. Opa, aqui eu escrevi use it, né? Então, user, pronto. Né? Então, aqui eu atualizei a senha, password, e aqui eu estou atualizando o campo plugin. Né? O campo plugin aqui é para especificar que é para ele utilizar a senha nativa aqui do MySQL para fazer a autenticação. Se eu não fizer essa alteração, pessoal, eu não vou conseguir ter acesso ao PHP MyAdmin depois, tá bom? Então, beleza, atualizei isso. Agora, eu vou aplicar esses privilégios de fato, utilizando o comando flush privileges, beleza? E ok, pessoal, então o MySQL, a partir desse momento aqui, ele está configurado com uma senha. Eu vou sair aqui com um exit, né? Ele gentilmente vai dar um adeus para a gente, vai. E, por exemplo, se eu tentar conectar novamente agora,
né, MySQL -u root, ele vai dizer para a gente que a gente não pode mais logar, né, com o usuário root aqui, porque a gente não está especificando password. Então eu vou colocar aqui -u root e aqui na frente eu vou colocar -p para indicar que a gente quer fazer uma autenticação utilizando a senha, né? Então agora ele vai pedir uma senha, eu vou digitar lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou apertar Enter e ele vai entrar aqui novamente no banco de dados, né? Então a partir desse momento o meu usuário root ele está protegido com uma senha, né? Obviamente, pessoal, a ideia de usuário root em banco de dados, ela é válida, ela tem o mesmo sentido do usuário root do Linux, ou seja, eu tenho que evitar ao máximo utilizar esse usuário. É possível em um banco de dados, por exemplo, eu criar outros usuários com privilégios menores de acesso, né? Privilégios, por exemplo, só em um banco de dados, ou, por exemplo, que só tenha privilégio de fazer consulta em um determinado banco de dados, né? Mas usuários limitados, né? Então, o ideal é sempre utilizar usuários limitados também para lidar com o banco. É a mesma ideia do root do Linux, tá bom? Então, eu instalei aqui o MariaDB, está funcionando, né? E agora eu vou instalar o Apache novamente. Tá? Então, Apache 2. Vou confirmar aqui a operação. E vou aguardar. Deixa eu aumentar aqui a tela. Essa ação de instalar o Apache nós fizemos na última aula, né? Então eu não vou entrar em muitos detalhes aqui. Aqui ele está falando que é para perguntar se pode reiniciar os serviços. Sim. Vamos aguardar a finalização. Beleza. Vamos verificar aqui o servidor do Apache, Service Apache 2 Status. É possível observar que o Apache também está em execução, né? Então, vamos fazer novamente o teste. Eu vou abrir aqui o navegador, o mesmo teste que nós fizemos na semana passada. E aqui eu vou apontar para localhost. Então ele está abrindo aqui a página, abriu a página, está abrindo a página, então meu servidor web está funcionando, né? Se vocês quiserem saber da onde que ele está tirando essa página, qual é o nome dela, eu recomendo vocês assistirem o vídeo da aula passada, tá bom? A gente vai passar novamente aqui por alguma coisa, mas seria melhor que vocês acompanhassem com mais detalhes o vídeo da semana passada. Bom, beleza, então o Apache meu está instalado, o MariaDB também está instalado, tá? Então agora, voltando aqui para o nosso esquema, então só vamos ticar aqui, né? Então o Linux está ok, o Apache também está ok, o MariaDB também está ok. Tá? Agora a gente precisa instalar, no nosso caso aqui nós vamos instalar o PHP, tá bom? Então como que eu faço para instalar o PHP? Bom, antes disso, pessoal, a gente precisa entender que o PHP ele é uma linguagem de script ou melhor, mais completo, né? Ele é uma linguagem web de script, tá? Aí o processamento dele, ou seja, o código ele é processado do lado do servidor, tá? Então a gente vai dizer que ele é server side, tá bom? Então como é que isso funciona? Eu tenho lá o servidor web, eu tenho o servidor e aqui do outro lado eu tenho o cliente, né? Deixa eu inverter essa figura aqui para ficar mais fácil. Vamos apagar aqui. Vamos apagar aqui também. Então eu vou colocar o cliente desse lado e desse lado eu vou colocar o servidor, tá? Então, para deixar claro, esse aqui é o cliente e esse aqui é o servidor. Bom, como é que funciona aqui? O cliente, ele faz uma solicitação. Em primeiro lugar, o cliente solicita alguma coisa para o servidor
e, em segundo lugar, o servidor responde a essa solicitação. Isso daqui é realizado, como eu expliquei na última aula, através do protocolo HTTP. O PHP, ele fica instalado aqui, do lado do servidor, tá? Então, o PHP, ele não fica do lado do cliente, tá? Isso é muito importante. Quando o cliente, ele aciona uma página que seja PHP, por exemplo, eu tenho lá uma página que se chama, a gente já vai fazer esse exemplo, tá? hello.php, né? Aqui dentro eu tenho um código, eu tenho um algoritmo, né? Tem um script. Esse script ele vai ser processado aqui do lado do servidor, ele vai ser processado e a resposta dele vai ser encaminhada para o cliente, tá bom? Isso aqui é muito importante, porque tem outras linguagens de programação, tá? Por exemplo, vamos não fechar aqui. Por exemplo, eu tenho lá o JavaScript, a famosa JavaScript. Né? O JavaScript, o que ele é? Ele é client-side. O que significa que o processamento do JavaScript é feito do lado do cliente. Tá? Então, o servidor encaminha o código JavaScript para o navegador e o navegador processa esse código. Tá? Isso é muito importante. Vamos fazer um exemplo aqui para vocês entenderem como que o PHP funciona. Tá? Então, eu vou acessar aquele diretório que a gente viu na última aula, que é o /var, /www, /html. Dá um clear aqui, dá um pwd, /var, /www, /html. Então aqui eu tenho aquele arquivo padrão, né, que está sendo exibido no navegador. Então esse arquivo aqui é esse arquivo aqui, index.html. Tá? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou criar um arquivo, justamente aquele lá que eu coloquei no exemplo, que é o hello.php. Tá? Eu vou criar esse arquivo. Tá? E aqui dentro eu vou escrever um código. Tá? Para quem nunca trabalhou com PHP, pode se perguntar, bom, você está escrevendo um código HTML. Tá? De fato, né? Ainda bem que vocês perceberam isso. O que acontece é que o PHP ele não trabalha sozinho. Tá? O PHP ele trabalha em conjunto com o HTML. Então o PHP ele cuida da parte de processamento, tá? Da parte de script, e o HTML em conjunto aí com o CSS vai trabalhar com a parte de visualização dos dados. Tá? Então o PHP ele precisa do HTML, não tem como os dois trabalharem isolados, tá bom? Bom, eu vou criar aqui o cabeçalho head. Tá bom? Então, para quem nunca viu HTML, é o seguinte. Aqui eu tenho uma tag HTML e aqui eu tenho a tag que fecha HTML. E aqui dentro delas eu tenho duas tags, duas abertura e fechamento de tag, que é o head, o cabeçalho. Aqui eu vou colocar algumas informações da minha página, tá bom? Não são as informações do corpo da página, mas são informações importantes. E aqui no body eu vou colocar a minha página em si. Né? Então, isso aqui é uma forma de estruturar o código HTML. Aqui dentro do head, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui uma tag chamada meta charset, e aqui eu vou especificar o TF8. Tá? E aqui eu vou abrir uma outra tag chamada title, chamada testando o PHP. Tá? Esse meta charset aqui é para a gente especificar o conjunto de caracteres que a gente quer que a página trabalhe. A gente está pedindo para ele trabalhar com o conjunto de caracteres, o TF8. Isso daqui é para permitir, pessoal, que acentos, né, caracteres latinos apareçam na página. Senão, ele vai aplicar o padrão americano e nada disso vai aparecer, tá bom? Esse title aqui, depois a gente vai procurar ele na página para entender melhor ele, tá? Bom, e aqui dentro do body, olha o que eu vou fazer.
eu vou aqui dentro, abrir PHP, e aqui eu vou fechar com interrogação. Então, para quem nunca viu, é o seguinte, essa tag aqui, interrogação PHP, vai abrir o meu código PHP, então está especificando que aqui vai começar um código em PHP, e essa daqui, ela está indicando que vai finalizar, tá? A gente vai fazer aqui, vamos lá, vou colocar aqui um echo, o echo para imprimir então uma frase, tá? Echo, hello world. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou declarar uma variável. E aqui eu vou utilizar o echo para a gente trabalhar com essa variável. Então, meu nome é Rodolfo. Então, o PHP, ele é igual ao Python, tá? Ele é dinamicamente tipado. Então, por exemplo, aqui essa variável, ela está armazenando uma string, né? Só que essa string aqui, desculpa, essa variável, eu não estou precisando especificar o tipo de dado dela, não estou precisando falar, olha, essa variável aqui, ela armazena uma string. Não, isso é definido em tempo de execução, tá? Então, fica muito mais simples, tá? O código se torna muito mais simples. PHP, ela é uma linguagem relativamente simples. Então, a variável, ela sempre começa com um sinal aqui, um cifrão, tá bom? E sempre a referência a ela tem que ser feita com cifrão. Para o pessoal de serviços de rede, tá, que tá se acostumando aí com o script, né? No momento de declarar a variável, eu não uso cifrão, né? Então eu não uso cifrão, tem que estar tudo igual aqui, tudo junto, né? O PHP ele já é mais tranquilo nesse aspecto, mas eu sempre preciso começar aí com cifrão no nome, tá bom? Então é o seguinte, aqui, vamos colocar aqui dentro do echo uma tag. Vou colocar aqui H1 e aqui eu vou fechar tag H1. Legal. Tá? Então é o seguinte, ó. Reparem que aqui eu tenho um código, eu tenho uma variável, eu tenho comandos, tá? O echo, o nome. Então tudo isso daqui faz parte do meu script, tá bom? A gente vai fazer um teste depois com isso daqui. Vamos fazer o teste em 2 etapas. Bom, beleza. Eu vou salvar aqui então esse arquivo. Tá? E ele vai estar aqui. Uma coisa muito importante, se o meu arquivo ele vai possuir códigos em PHP, ele precisa ter a extensão .php, tá bom? Então, mas lá dentro dele tem HTML. Não, então não importa. Tá? Se ele tem algum trecho em PHP lá dentro, a extensão precisa ser .php, tá bom? Então vamos lá, eu vou abrir aqui o navegador, vou abrir aqui, vou digitar localhost e eu quero carregar aquele código em PHP. Bom, aqui vocês vão ver uma coisa interessante, né? O que está acontecendo aqui, ó? Percebam que... Deixa eu só ver uma coisa. Tá, na verdade, ele não está imprimindo aqui da maneira que eu gostaria que ele imprimisse. Tá? Na verdade, ele era para estar mostrando tudo aqui para mim, todo o código. Mas, bom, ok, já dá para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Percebam que aqui, ó, meu nome aí ele colocou aqui, ó, nome, né, com a variável, né, não era bem o que eu queria, né. Vamos abrir aqui o código para tentar entender o que está acontecendo, né. Opa, peraí, vamos minimizar isso, tá. Então é o seguinte, eu queria que de fato ele fizesse o que aqui? Isso aqui é proposital, tá, gente? Isso aqui é proposital, por favor. Eu queria que de fato ele imprimisse, meu nome é Rodolfo. Era isso que eu queria que ele imprimisse, tá bom? E essa tag aqui de fechamento, não queria nada disso, né? Se eu ver o código aqui, se eu... botão direito aqui, ó, opa, desculpa,
botão direito, vai Page Source, né, visualizar o código da página, eu vou cair aqui. E se vocês perceberem, o código PHP está aqui dentro. Está tudo aparecendo aqui. Né? Na verdade, nada disso era para estar acontecendo. Tá? Por quê? O código PHP ele tem que ser executado do lado do servidor. Aqui a gente já está do lado do cliente. Então, não era para o servidor ter encaminhado o código PHP. Tá bom? Então, ou seja, moral da história, ele não está executando esse código. Por que ele não está executando? Muito simples. O PHP não está instalado ainda. Eu preciso instalar o PHP. Tá? Então vamos lá. Então, eu fiz esse exemplo para vocês entenderem como funciona, entre aspas, a execução do código PHP sem ter o PHP instalado no servidor. Então, como que eu vou instalar o PHP? apt-get install PHP. Vamos apertar Enter. Vamos confirmar a instalação. E agora sim ele vai instalar o PHP. Tá? Essa aqui já é a versão 7.2 do PHP. Tá? Antigamente a gente trabalhava com a versão 5. Então o PHP sofreu uma grande atualização aí. Está atualmente na versão 7. Né? Bom, vamos instalar ele. Terminar a instalação. Beleza, terminou a instalação. E além do PHP, tá, a gente também vai instalar aqui um módulo para que o PHP possa conversar com o Apache. Porque é o seguinte, vamos lá, vamos para mais aqui um pouquinho de teoria. Tá? O Apache, ele é uma coisa, tá? O PHP é outra coisa. Então, o Apache é um servidor web, PHP é uma linguagem de scripts web. O Apache pode existir sem o PHP? Pode, tá? O que a gente fez na última aula, a gente não instalou PHP, por exemplo, né? Então, ele pode. O PHP pode existir sem o Apache? Pode também, tá bom? Eu posso, por exemplo, colocar o PHP para trabalhar em conjunto com outro servidor web, tá? Por exemplo, lá o Nginx, né? O LightPD, então tem outros servidores web que eu posso colocar o PHP para trabalhar. E o interessante também, eu não vou fazer isso aqui agora, mas eu posso colocar o PHP para trabalhar na linha de comando, tá? Então, por exemplo, quando eu instalei o PHP, ele gera para mim o comando aqui PHP, tá bom? Então eu posso executar o PHP diretamente no shell, tá? Então só por curiosidade isso para vocês. Agora, deixa eu voltar aqui. Agora, o Apache, pessoal, ele trabalha com o que nós chamamos de módulos. Tá? Então aqui tem módulos. O que são esses módulos? Então o Apache em si ele é muito simples, mas quando eu quero expandir a funcionalidade dele, eu preciso instalar alguns módulos para ele. Um desses módulos, justamente, é o módulo do PHP. Tá bom? Além do PHP, por exemplo, eu vou ter um módulo para trabalhar com TLS, tá? Ou SSL, que é para trabalhar com HTTPS, tá? Um módulo para trabalhar, por exemplo, eventualmente para trabalhar lá com scripts Python. Então, assim, tem vários tipos de módulo que eu vou adicionando ali, como se fosse uma peça de Lego, né? Para que o Apache possa incrementar. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou instalar o módulo do PHP, tá? Se ele já não está instalado, tá? Porque quando eu instalei o PHP aqui, pode ser que ele já tenha instalado como um pacote adicional. Então, vamos lá. apt-get install lib apache 2 -mod -php. Tá? Não estava instalado, tá? Então, beleza. Estamos instalando ele agora, tá? Ok. Agora sim, agora o meu Apache pode conversar com o PHP. E aí vocês lembram na última aula que eu mostrei para vocês o comando a-to and site para habilitar sites, né? Ou o a-to this site
para desabilitar os sites? Pois é, esse daqui é para habilitar o site. Agora, habilitar e desabilitar sites. Agora eu também tenho o A2N-Mod, que é para habilitar os módulos do PHP, e o A2Dis-Mod, que é para desabilitar os módulos do PHP, tá? Então eu vou colocar aqui A2N-Mod PHP. A2N-Mod, eu coloquei um M ali, né? PHP, vamos lá. Tá, ele está reclamando que o módulo PHP não existe. Na verdade, eu esqueci o nome do módulo, tá? Vamos apertar Enter aqui com a A2N-Mod, que ele vai mostrar para mim o nome dos módulos. Tá, então o nome do módulo é PHP 7.2, tá? Então eu vou sair aqui, A2N-Site PHP 7.2. Sacanagem esse 7.2, hein? Mas vamos lá. Opa, A2N-Site não. A2N-Mod. Tá? Ele já estava ativado, tá? No momento que eu instalei aqui a mensagem, tá? No momento que eu instalei o módulo, ele ativou por padrão, tá bom? Então ele já está habilitado por padrão. Então o PHP, a essa altura do campeonato, já é para estar funcionando. Bom, o que eu vou fazer? Eu só vou fechar aqui tudo, tá? E vamos tentar carregar novamente aquela página PHP agora para ver o resultado. Hello.php. Opa, agora nós temos alguma coisa diferente aqui, né? Agora está aparecendo lá Hello World e meu nome é Rodolfo. Tá? Será que esse código está sendo executado? Vamos dar uma olhada aqui, ó, botão direito, visualizar código da página e vamos ver o que está acontecendo. Então, esse aqui é o código da página. Olha lá. Eu tenho aqui a tag HTML, read, né? Tudo que era de HTML está aqui. E aonde era o trecho do HTML, do PHP, olha o que aconteceu. Eu tenho a frase Hello World, que está sendo impressa aqui, e aqui eu tenho lá a tag H1, né, que é para aumentar um pouco a letra, né, para deixar um cabeçário ali, né? Meu nome é Rodolfo. Então vamos comparar com o código que estava aqui. Nano hello.php. Tá? Então olha só, aqui eu tenho o código em PHP. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Aqui eu tenho o código em PHP e desse lado eu tenho a resposta. Então, o código PHP, ele fica do lado do servidor, né? Então, o que aconteceu aqui foi o seguinte, o PHP processou esse código, gerou esse resultado aqui, essa saída, e essa saída foi encaminhada para o cliente. Então, isso daqui, pessoal, é muito interessante porque além do processamento ficar do lado do servidor, né, eu liberar essa carga de processamento para o navegador, para o cliente, eu estou protegendo o meu código também, né? Então, o cliente não tem acesso ao código da minha aplicação. Então, se é um código muito sensível, né, que faz alguma coisa que eu não posso divulgar aí, né, é correto que ele fique do lado do servidor, tá bom? Então, tá aí uma explicação então para vocês de como que o PHP funciona, essa questão do processamento do código, tá bom? Então beleza, então agora nós temos, voltando aqui para o nosso esqueminha, vamos lá, opa, voltando aqui para o nosso esqueminha, agora o PHP aqui já está instalado também, tá? Verde, né? E o toque. Aqui, isso, beleza. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai instalar um pacote adicional chamado PHP-MyAdmin, que é um software para administrar bancos de dados MySQL via web, tá bom? Como é que eu faço isso? Muito simples. Vamos aumentar aqui. apt-get install php-myadmin. Vamos confirmar a instalação. Aqui, durante a instalação do PHP-MyAdmin, ele vai pedir para a gente informar qual é
o servidor web que nós estamos utilizando, tá? Então tem o Apache 2, tem o Lite PD, né? Esse segundo aqui é uma alternativa, é uma opção, tá? Ele é mais leve, ele é mais enxuto, tá bom? Mas ele não tem tantos recursos quanto o Apache, tá? Então nós estamos utilizando, obviamente, o Apache, então eu vou ticar aqui utilizando a barra de espaço, tá bom? Barra de espaço, vou apertar Enter e ele vai continuar a instalação. O interessante do PHPMyAdmin, pessoal, enquanto ele está fazendo a instalação aqui, vou fazer esse comentário, é que para ele funcionar, ele precisa do PHP instalado, tá bom? Então, para o PHPMyAdmin funcionar, ele precisa do Apache, ele precisa do MySQL ou do MariaDB e ele precisa do PHP, tá bom? Então, se por acaso tiver alguma coisa errada com o banco de dados, com o PHP ou com o Apache, não dá certo instalar ele, tá bom? E ele é uma interface para se trabalhar com o banco de dados, tá bom? Então, funciona assim. Eu vou ter aqui do lado o SGBD e aqui do outro lado eu vou ter o PHPMyAdmin. Então, o PHPMyAdmin, gente, tem pessoal que se confunde com isso. O PHPMyAdmin, ele não é um banco de dados, ele é só uma interface, tá? Uma interface para que eu possa acessar o banco de dados. Tá? Ele é só uma interface. Além deles, existem outras interfaces, tá bom? Se vocês pesquisarem por aí no Google, né, em alguma fonte de pesquisa, vocês vão encontrar outras interfaces. Eu, em particular, Rodolfo, tá, a minha experiência que eu tenho com banco de dados e PHP, eu gosto muito do PHPMyAdmin. Tá? Ele é uma interface muito fácil de se trabalhar, muito prática, porque ele é web, né, é leve, então eu gosto muito dela. Tem gente que gosta de outras, não tem problema nenhum com isso. Bom, está pedindo aqui, está dizendo... para configurar um banco de dados aqui para o PHPMyAdmin, tá? Yes. E ele está pedindo para definir uma senha, né? Para uma senha aqui do MySQL para o PHPMyAdmin. Então vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bem? Vamos confirmar a senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aperto Enter. Tá, ele tá dando um erro agora. Dizendo que o usuário root não está com senha. Bom, não vamos abortar. Tentar novamente. Não sei se vai funcionar. Vamos tentar ignorar, tá? Depois a gente tenta resolver esse problema. As coisas não funcionam, não sei se vai funcionar, mas tudo bem, vamos lá, vamos tentar. Agora eu vou abrir aqui o navegador e eu vou acessar o PHPMyAdmin. Vamos lá. Localhost /phpMyAdmin, apertar Enter e legal, tá? Então temos aqui alguma coisa, tá? O PHPMyAdmin está abrindo, tá bom? Então estou acessando aqui do meu servidor local, tá? PHPMyAdmin. Obviamente, se eu estivesse acessando de um outro servidor para um outro servidor, ele é só informar aqui o endereço IP, né, o nome DNS daquele servidor. Tá, vamos tentar aqui. Não sei se vai dar certo de primeira. Usuário root, senha 1, 2, 3, 4. Opa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Go. E foi. Legal. Então, ótimo. Então era só um warning, né? Então, beleza. Então aqui loguei, acessei o PHPMyAdmin. Aqui eu tenho os 3 bancos de dados que eu tenho disponíveis ali, né? Alguns dados aqui, né? Então ele está... eu estou conectado aqui ao localhost, né? Via um socket Unix. O banco de dados é o MariaDB, tá? O legal do PHPMyAdmin é que ele vai trabalhar tanto com o MariaDB quanto com o MySQL, tá bom? A versão aqui do sistema operacional, né, o usuário que nós estamos conectados e tudo mais. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, New,
especificar o nome de um banco de dados, tá? Por exemplo, hospital, né? No contexto do coronavírus. Então, hospital está aqui. Aí eu posso vir aqui, né? Aqui em SQL, create table, por exemplo, lá, pacientes. Nossa, pessoal, faz muito tempo que eu não faço isso. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Sei lá, CPF. E agora? Varchar 10. Nome. Varchar 50. Né? Primary Key CPF. Será que vai? Olha lá, só isso mesmo, tá? Uma tabela com 2 campos especificando aqui uma chave primária. Isso aqui é assunto de banco de dados, para quem pessoal daí do primeiro semestre que está acompanhando, tá? Isso aqui realmente é só para a gente testar aqui a criação do banco, tá? Então, beleza, tenho aqui, vou executar o código, será que vai de primeira? Olha, foi, hein? Então, beleza, banco de dados, tabela pacientes. Então, vem aqui, tabela pacientes. Eita, o que é isso? Vamos ignorar. Bom, aqui a tabela está criada, CPF, nome, né? Vamos fazer aqui um insert para inserir os dados. Insert into pacientes no campo CPF, no campo nome, os valores. Vamos lá. Sei lá. Vou colocar um CPF aqui. João da Silva, né? Além desse, vamos inserir aqui também um outro. Vou trocar só aqui o começo, tá? Maria da Silva. Será que vai? Go. Parece que foi, olha lá. Uma linha inserida. Vou clicar aqui novamente. Tá dando esse erro. Bom, pessoal, sinceramente, eu precisaria ter outras investigações por que está acontecendo isso, mas vamos ignorar isso, tá? E tá funcionando, tá? O banco de dados está aqui, ó, né? Então os dados estão sendo inseridos, tá tudo funcionando. Se, por exemplo, eu vier aqui, ó, olha que interessante. Se eu vier aqui e conectar o banco de dados por aqui, então MySQL, -u root, -p, especifico a senha. E olha só, né? Show databases. Olha lá, ó, o banco de dados hospital, né? Esse comando, pessoal, que eu estou fazendo aqui, MySQL, é uma alternativa de interface, tá bom? É uma interface bem simples e ela funciona. Use hospital, né? Use hospital. Aí se eu falo, por exemplo, ó, select asterisco from pacientes, né? Ah lá, olha os dados sendo recuperados aqui, né? Então, tá tudo funcionando, tá belezura, tá? Tirando aquele errinho lá do phpMyAdmin, que sinceramente eu não sei porque tá ocorrendo, tá? Talvez para ter uma investigação maior, mas tá funcionando, tá? O nosso servidor LAMP está funcionando. A partir de agora eu posso criar os meus scripts, né? Criar os meus bancos de dados e colocar isso para funcionar em operação. Tá bom? Bom, pessoal, o conteúdo da semana é isso, tá? Então, eu vou disponibilizar o vídeo e vou colocar aí como desafio para vocês tentarem instalar tanto o PHP quanto o MariaDB em conjunto para trabalhar com o NGINX, tá bom? Então, o mesmo desafio que eu passei na semana passada, né, para vocês para tentar instalar o NGINX, agora vocês vão tentar instalar aí o PHP e o MariaDB no NGINX. Também vou deixar um outro desafio para vocês, que é instalar um outro servidor web, que é o... Vamos colocar aqui um outro servidor web, depois eu especifico lá certinho, mas só adiantando, o Tomcat, para trabalhar em conjunto com
a linguagem JSP, tá bom? Java Server Page, que é uma, vamos dizer assim, uma alternativa também aí ao PHP, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus, passem bem aí o feriado, tá? E qualquer coisa estou à disposição de vocês.